Ou o cara copia, o cara presta atenção, é humanamente impossível fazer os dois. E um tempo atrás, eu realmente parava pra galera copiar. E dependendo da série que o cara tá, dá tempo de fazer isso. No terceirão é que realmente eu não posso fazer isso. E por isso que o vídeo é uma puta de uma ferramenta. Dá pra copiar pelo vídeo, galera, por incrível que pareça. A letra não fica, né, não fica aquela perfeição, mas dá pra copiar com tranquilidade. Vamos que vamos. Ainda na 0802, item E, é isso? Sim. O item E, pessoal, eu vou dar uma variada, já que eu fiz o item D só pela decomposição, eu vou fazer o item E pelo teorema de Lamy, certo? Como é que ficou o desenho do item E? Os ângulos são quais? Lá em cima? 30 graus. Se é 30 graus e 30 graus, somando dá 60. Para 180, aqui embaixo eu tenho 120 graus, eu vou ter ali embaixo. Como eu sei que aqui, né, temos 90 mais 90, quando eu faço o diagrama de corpo livre, mais uma vez eu posso interpretar que as trações são iguais devido à simetria. O ângulo ali é 120 graus. O peso aponta para baixo. Que ângulo é esse aqui, pessoal? 30 mais 90. Esse é 60, né? Aqui é... Desculpa. 30? É verdade, o 180, né? Falta 60, dividido para 2 dá 30 e 30. Muitíssimo obrigado. Com o 90, 120 e 120. Teorema de Lamy diz o quê? O vetor dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro vetor dividido pelo seno do ângulo oposto. Pô, peraí! Ficou igual, né, cara? Como ficou igual, corta, o peso igual a tração, como o Matheus tinha achado estranho. Realmente é uma perfeita situação. O cara olha, peraí, eu estou usando duas cordas e cada corda faz o peso, a força do peso do corpo, né? Parece um paradoxo, né? Mas não é por causa do ângulo, é por causa do ângulo. Se tu for analisar, se as cordas estiverem assim, gente, ó, para suportar o peso, se praticamente não existe ângulo ali, a tensão tende ao infinito, cara. A tensão tende ao infinito, então vai arrebentar. Não interessa o que tu vai pendurar ali, certo? Então tu vê, cara, esses dias eu fiz um balanço, todo final de semana eu invento alguma encrenca com meu filho. Aí eu fiz um balanço, peguei a figueira lá, peguei o galho mais alto, joguei uma linha de pesca lá em cima, puxei uma corda mais grossa, amarrei, bonitinho, e aí ficou um super balanço, né? Botei uma cadeira de balanço ali, aí eu pego o guri, jogo ele nas alturas lá, né? Volta desmaiar, né? E aí eu percebi que a amarração que eu fiz lá em cima, ficou esquisita a amarração. Eu fiz um laço bom, tudo, mas o ângulo que fecha a corda lá ficou um ângulo muito íngreme. Então tu vê, eu percebi que não estava totalmente seguro, para adulto, para criança estava tranquilo, né? Mas eu fiz o teste eu primeiro e tal, e vi que o ângulo não estava perfeito, mas ainda dentro da segurança para as crianças brincarem. Se o cara não está ligado nesse tipo de coisa, vai fazer uma brincadeira para a criança, amarra a corda na posição errada, mata a criança, bicho. Vai pendurar a criança, mas é uma corda super grossa, mas e daí? Se o ângulo não está certo, pode tender ao infinito a tensão que tu vai botar na corda, né? E tu pendura uma criança com o ângulo errado, buf. O ângulo entre as cordas, por exemplo. Pensa bem, gente, ó, quando tu vai fazer isso aqui, quanto maior esse ângulo, mais para lá e para lá estão os vetores, não é? A componente que vai suportar o peso está cada vez menor, ó. Tá? Então, na verdade, se é impossível tu pendurar um corpo perfeitamente na horizontal, pode ser uma pena. É impossível tu deixar as cordas perfeitamente horizontais. Porque se elas estivessem perfeitamente horizontais, não vai ter vetor para cima para equilibrar o peso. Então tu pega uma corda virtualmente sem peso. Tu estica ela na horizontal. Tu bota uma pulga no meio dela, ela vai descer alguns graus. Porque senão ela não suportaria o peso da pulga. Aqueles ginastas que fazem... Né? É uma questão matemática pura e simples. Depende daquele ângulo ali, ó. Então, quando esse ângulo tende a 180 graus, o peso vai gerar uma tração infinita naqueles outros vetores. Certo? Até porque, quando esse cara tende a 180 graus, tende a quanto esses dois? Tende a quanto? Quanto mais abre esse cara aqui? Tende a 90, não é? A situação limite não é essa? Só que quanto é que é o seno de 90? O seno de 90 é 1. É verdade. E o seno de 180 é que vai tender a 0. Não é isso? E quando tu divide por 0, tende ao infinito, dá infinito. Então se tu for fazer a conta, com as cordas na horizontal, a força tende ao infinito. Aqueles ginastas
vontade de pensar tipo, que o braço deles é a Cara, olha que bonita a tua colocação. Meu pai uma vez fez essa colocação. Né? Então, porra, quando o cara tá assim naquela argola, ele tá tendendo ao infinito a tensão no braço dele. Mas aí não. Aí não, porque tu não tá analisando o que tem dentro do ombro dele. Dentro do ombro dele tem uma alavanca, certo? Então assim, tá arrebentando o ombro do cara. O cara só consegue fazer aquilo porque ele fez muito levantamento lateral desde criança. 6 anos ele tava lá com os pezinhos. E todo dia o treinador, vamos, porra. Ficou 10 anos fazendo isso. Aí o cara na vida adulta faz assim. Agora, argola, aí fica o cara feliz ainda, jogado retinho. Né? Mas meu pai falou isso uma vez, pô, como é que esse filho da puta faz isso se o braço dele vai tender a tensão ao infinito? Né? Mas aí eu parei para pensar, não, mas aqui dentro tem um momento sendo feito, certo? Por isso que aquela situação é possível, senão seria virtualmente impossível o cara ficar horizontalmente, né, preso na argola. Ótima colocação, cara, muito bom. Galerinha, T igual a P, já que T igual a P, quanto? 100. Então, na verdade, a observação do Mateus é muito propícia. Se tu vai pendurar um corpo usando 2 cordas e as cordas fazem 30 graus com o teto lá em cima, ó, pode fazer as tuas contas e faça a corda, cada corda suportar o peso do corpo. Seria a mesma segurança, por incrível que pareça, de fazer isso. Uma única corda presa verticalmente para cima. Né? Certo? As cordas nesse caso e nesse caso estão com a mesma tensão, mesmo usando 2 cordas. Por isso que deixa esquisito, né? Parece um paradoxo, mas não. É física. Show de bola. Qual que é a outra? Tem mais uma que é a mais bonita, não tem? A melhorzinha. Lamy ou decomposição de vetores? É, já vejo que temos uns adeptos de Lamy aí, né, cara? E realmente, é uma técnica bem rapidinha. Embora eu ainda acredite que a outra técnica exercite mais, né? Como eu já fiz 2 Lamy, eu vou fazer uma pela clássica aqui, uma última pelo método clássico. Então tá lá, tração 1, corda 1, corda 2, os ângulos estão colocados. Primeiro passo, diagrama de corpo livre, peso para baixo, tração 2 atuando na direção da corda 2, tração 1 atuando na direção da corda 1. Esse ângulo é 60, esse ângulo é 30, afinal eles são os alternos internos. Faz o teu eixo X de referência, teu eixo Y de referência e decompõe os vetores. T2x e T1x, dessa vez eles não são iguais e eu vou ter que igualar eles. Eles não são idênticos, eu vou ter que igualar eles para matar o problema. E lá para cima tem o T1y e o T2y. Façamos as decomposições. T1x é igual a T1 vezes, aqui está o ângulo de 30, né? Com o ângulo cosseno de 30. T1x é igual a T1 raiz de 3 sobre 2. T1y, então, é T1 vezes seno de 30. Como seno de 30 é 0,5, T1y é 0,5 vezes T1. Quem é o T2x? É T2 vezes, já que os 60 graus está ali, é com o ângulo, cosseno de 60. E como cosseno de 60 é 0,5, 0,5 vezes T2. Quem é o T2y? É T2 vezes, sem ângulo, seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Logo, T2y é raiz de 3T2 sobre 2. Ou para deixar bem bonitinho como esse aqui, né? T2 que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Fiz as componentes. Olha para o eixo X, olha para o eixo Y e escreve uma equação. Olhando para o eixo X, T1x igual a T2x. Olhando para o eixo Y, peso que é para baixo é igual a T1y mais T2y. Isola numa? É isso aí, cara. Isso aí até o vestibular tu tem que estar seguro nesse tipo de sisteminha, né? Porque não tem como imaginar um vestibular sem pelo menos alguns sisteminhas para o cara resolver. Da primeira equação, T1x igual a T2x, eu vou obter T1 raiz de 3 sobre 2 é igual a T2x. T2 sobre 2, vou colocar sobre 2 que fica bom de fazer assim, ó. E tu vê o T2 já está isolado, glória. T2 já está isolado. O peso é quanto mesmo? 100. T1y. T1
sobre 2. T2y. Isso, raiz de 3, T2 sobre 2. Né? O raiz 3 pode ir na frente ou atrás. O T2 já está isolado numa. Basta 100. Aqui? Não, nesse não. Vou substituir agora, porque é T2y. E T2y é T2. Certo? Observado. T1 sobre 2 mais raiz de 3. Quanto vale o T2? T1 vezes raiz de 3 sobre 2. 100, parabéns. T1 sobre 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 3? 3. 3T1 sobre 2. 100 é igual a T1 sobre 2 mais 3T1 sobre 2. 4T1 sobre 2. Divide 4 por 2 a 2. Está multiplicando, passa. 100 dividido por 2 é igual a T1. T1 é igual a 50 newtons. Ó, realmente, ó, é a do 30 graus. Quando a corda faz 30 graus com o teto, ela sempre vai absorver metade do peso do corpo que ela está segurando. Certo? Acabamos de ver, né? Acabou de coincidentemente dar 50 de novo. A gente tinha feito outra, né? Deu 50 também. E agora como é que nós vamos calcular a tração da corda T2? É T1 raiz de 3, não é isso? Tinha dado 100, obrigado. Antes era igual ao peso, agora ficou metade, não é a mesma coisa, tem razão. T1 vezes raiz de 3. Como o T1 é 100, é 50 cavalos. 50 raiz de 3. Tu vê, cara, se o cara substituir antes os números com vírgula, o cara se arromba. A conta ia ficar infernal. E usando as raízes, não, ficou bonitinho aí. Só no último passo que eu vou substituir. 50 que multiplica 1.7, não é isso? 17 vezes 5 é 50 mais 35, 85 newtons. Raiz de 2 é 1,41 ou 1,44? 1,41, 42. Ô, professor, dá pra fazer isso porque tem dois sistemas e duas trações. Se tivesse 3 trações, garoto, muito bom. Aí fica uma situação chamada de superestática. Certo? Situações superestáticas a gente só estuda na faculdade, fica bem mais complicado. Tá? Muito bom, às vezes a gente precisa de métodos numéricos para matar a charada. Só para falar para vocês se sentirem mais felizes. Lá no começo da faculdade já, cara, o cara vai lá e dá uma treliça para ti desse jeito, ó, uma treliça, mas cheio de cabo aqui, ó, cheio de barras. Certo? E ele vai lá e fala, eu boto 10 toneladas ali e 5 ali. Calcule a tensão em cada nó. Ele quer saber a tensão em cada maldito nó. Tu tem que calcular quantos newtons atua nessa barra, nessa barra, nessa barra. Puta que pariu. O cara simplesmente, na prova, o cara vai lá dar a treliça, chama treliça. Ah, delícia, uma treliça. Aí o cara vai lá e fica uma meia hora equacionando, né? Faz uma porrada de equação, forma uma matriz 20 por 20, joga essa matriz 20 por 20, 20 equações com 20 incógnitas. Na calculadora, tu imagina tu lá, tem que jogar, né? 20 vezes 20, tem que jogar 400 números dentro da calculadora. E aí depois tu aperta, se erra um, se ferrou, meu querido. Aí depois aperta a calculadora, fica meia hora se peidando para achar as respostas. Aí tu vai lá e bota a resposta na prova, cara. não tem organização. Certo? Os caras não tá mega organizado, matemática básica resolvida e também com a vida pessoal boa, né? Que os caras chegam meio atrapalhados das ideias, já não faz. O cara tem que estar bem psicologicamente para encarar isso, né? Mas tu vê, teve um colega do meu pai, que quando estava se formando, antes de se formar, ele começou a prestar consultoria para treliça. O cara mesmo, as empresas precisavam fazer galpão, aí precisa de uma treliça assim, ele ia lá, projetava a trelicinha, ganhava uma graninha por fora, mesmo sem ser engenheiro, só para projetar as treliças. O cara começou a ingressando na carreira dele assim, porque é pouca gente que adquire a habilidade de ficar fera nisso. Então, numa turma lá de 40, tem uns 5 que vão ficar fera, o resto não, vai fazer lá, vai tirar uns 5,5 na prova, e faz a recuperação e se vira. Mas os 5 caras que são fera em treliça, esse já tem uma vaguinha, uma empresinha ou outra que precisa de cara que faça isso, né? É isso aí, é trabalhoso pra caramba, uma técnica bem chata. Mas tu vê, cara, é tudo com técnica. Mesmo que o cara nunca tenha visto isso na vida, o cara vai pra aula, se assiste a aula e faz o exercício, tu aprende. E o professor dessa matéria era um dos bons, era um cara bom. Gente boa e bom. Fechou então, calculamos as duas trações, né? Ali 50 newtons e 85 newtons. Tinha mais uma? Não. Porra, maldição, não quero mais também.